Olá, amigos, uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade, o programa que aqui com você todas as noites tenta criar o clima para traçar um debate sobre os principais problemas e também soluções do município de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho. Toda noite recebemos um convidado especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver os temas aqui propostos. E hoje o tema proposto pelo programa Assunto Cidade é a questão social do município de Guarujá. Nada melhor para debater esse assunto do que o assistente social e professor de filosofia, um homem que estuda as questões aí envolvendo a mente humana e todas as... como o homem pode interferir nesses processos. O Edmilson da Silva Correia me corrige se eu estiver errado. Edmilson, que é diretor de Proteção Social Especial, um órgão ligado à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social do município de Guarujá. O Edmilson que coloca a mão na ferida em um problema que a gente passa muitas vezes não percebe e que, como nós falamos aqui até no intervalo, é um problema que muitas vezes incomoda mais do que preocupa as pessoas. Estou falando de morador de rua, de usuário de droga na cidade e todos esses problemas sociais que atingem o Brasil e que Guarujá é um exemplo, assim, mais do que claro desses contrastes sociais. Em primeiro lugar, Edmilson, boa noite, obrigado pela tua presença, pelo espaço na sua agenda e participação no programa Assunto Cidade. Me corrija tudo que eu falei de errado, por favor. Não, tudo bem, falou certinho. Boa noite, Valdir, boa noite. Obrigado pelo convite. Claro. Edmilson, qual vem a ser a atividade da Diretoria de Proteção Social Especial no organograma da Secretaria? Qual é a tua área de atuação específica? Bem, a Diretoria de Proteção Especial, né, ela embarca alguns programas, alguns projetos que dentro dessa secretaria, que o básico mesmo é o CREAS, né, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Nós temos o Centro de Referência de Assistência Social, que a gente chama de CRAS, e o nosso é o CREAS, né, e temos dentro desses serviços, aí temos o acolhimento 1, o acolhimento 2, o abrigo feminino, o albergue municipal, a mulher vitimizada, a Casa da Mulher Vitimizada e o CREAS POP. Certo. A questão do morador de rua, que eu falei no começo do programa, é uma questão que aflige, preocupa e incomoda o morador de Guarujá, o visitante e tudo. Muita gente, quando vê um morador de rua numa calçada ou quando embaixo de uma marquise, a primeira coisa que vem à mente é: nossa, a prefeitura não faz nada. O que a prefeitura vem fazendo nessa questão, Edmilson? Bem, falar de uma situação como morador de rua, né, a gente tem que analisar o porquê que a pessoa chega à rua, claro, né? Claro. Então, nós vivemos num país muito desigual, né? Apesar dos programas de transferência de renda como Bolsa Família, apesar do governo federal trabalhar com essa questão da vulnerabilidade, os municípios, os estados e os municípios também sofrem com o problema da desigualdade, né? Então, o Guarujá não poderia ser diferente de outras cidades, né? Tem o seu problema de população de rua, tem o problema de desigualdade social, porque o histórico do Guarujá já é um histórico de desigualdade, né? Claro. Nós temos muito bolsão de miséria mesmo no Guarujá, né? Isso ao longo da história, né, foi sendo criado, né? Vários governos passaram e a cidade foi crescendo sem um planejamento, sem uma organização, né, e tendo incentivo, né, para aumentar o número de favelas, né? Teve até incentivo à população a vir e se instalar aqui. E aí, um conjunto, não houve um crescimento planejado. Claro. Então, diante de toda essa desigualdade social, né, nós temos hoje dados de que o Guarujá reúne 74, né, favelas, né, que a gente chama alguns de núcleos habitacionais, aí diminui, né, para 40 e poucos núcleos habitacionais, né. Claro. 45 favelas, na verdade, e alguns núcleos habitacionais. Somando tudo, dá 74. Certo. Ou seja, nós temos muito bolsão de miséria. Entendi. Guarujá, das 9 cidades da Baixada Santista, é a que reúne o maior número de população em vulnerabilidade social. É muita desigualdade para uma ilha, né? Exato. Então, é difícil trabalhar com essa população, né? Essa população, ela representa percentualmente um número altíssimo da população total de Guarujá, né? Olha, são 74 bairros, né, como você disse, né? Isso, e se você for ver realmente, dá em torno de 140 mil pessoas, né? 100 mil pobres e 40 mil miseráveis. Então se você pegar uma praia da Enseada,
você vai ver uma situação assim, né? Às vezes você está numa praia tomando um refrigerante, né, ali curtindo o seu lazer, aí chega sempre aquela senhora idosa ou aquela criança, ô tio, já tomou? Eu quero a latinha. Isso é reflexo de uma desigualdade mesmo, desse histórico de desigualdade que a gente vem sofrendo ao longo de várias décadas, né? O número é assustador, né, Edmilson? Muita gente, não só perante gente. a região, mas perante até o quadro do país. É um número assustador, né? 40 mil miseráveis numa cidade. 40 mil miseráveis. É uma população que a gente tenta trabalhar com eles e logo de uma parcela dessa população por ter desestruturação familiar, né, eles acabam chegando à rua. Né? Então essa população, às vezes, por questões de vulnerabilidade, por questões de desestruturação familiar, e a droga é uma delas, né? A droga está destruindo muitas famílias e aí a família não aguenta mais aquela situação daquele familiar usando drogas, porque já passou por tratamento, já foi para CAPS-AD, já foi internado, mas sempre está ali naquela questão de sempre estar usando droga e não... acaba a família expulsando de casa realmente, ele saindo, porque ele não quer receber as regras da família. Porque a família vai começar a impor regra. Aqui não pode usar, tem que trabalhar, tem que... Né? E às vezes a pessoa não quer seguir essas regras e acaba indo para a rua. Aí, onde a gente faz um trabalho com eles também. Edmilson, a questão da droga, ela veio agravar uma questão que já era grave, né? Ela veio tornar catastrófica uma situação que já era grave, né? Já era grave. Porque, veja, a desigualdade social, né, é fruto de toda uma política, né, social. Dá para dizer assim que sempre existiu. Existiu. Sempre existiu a desigualdade. Não deveria, mas sempre existiu. Porque antigamente nós chamávamos dos retirantes, as pessoas que vinham buscando oportunidade, vinham do Nordeste, realmente a maioria do Nordeste, né, vinham procurando uma oportunidade aqui no Sul, no Sudeste do país, né, proposta de trabalho por causa de seca, né, a gente chamava dos retirantes, né. Hoje não, né? A desigualdade ela é própria da própria região, porque foram juntando um bolsão de miséria ali e nesse bolsão de miséria os problemas sociais vão surgindo. Então, querendo ou não, é um problema social que aflige todas as cidades, né? Claro. Então, a desigualdade provoca isso. Claro. Edmilson, eu queria te perguntar assim, como formado no setor, né, e um estudioso aí das questões sociais, essa questão do combate à desigualdade sempre acabou foi até um pouco escamoteada, aí, vamos dizer, pelas forças de repressão na época da ditadura e tudo, porque falar em acabar com a desigualdade social sempre foi um discurso comunista, um discurso socialista, né? Parecia que é proibido, sempre foi uma espécie de proibição, sempre uma espécie de proibição a que as pessoas pensassem no assunto, né? As mazelas do sistema capitalista, né, que eu traduzo assim até para os meus alunos aí, que é a ditadura dos ricos sobre os pobres, né? Aquele que tem dinheiro pode, e aquele que não tem dinheiro vive à margem da sociedade. Por isso que a gente chama de periferia, estamos nos periféricos, né? Fica na periferia da cidade, fica orbitando em torno, né, da cidade, e aí é onde se instalam, porque eles vão ter que morar em algum lugar. E para morar eles vão construir os barracos, né, em uma cidade que cresce sem planejamento, que é o caso do Guarujá, né, cresceu há décadas sem planejamento, sendo incentivado a invasão de áreas públicas para a construção de favelas, e aí depois a prefeitura tem que correr atrás do prejuízo, que é passar a rua, oferecer infraestrutura toda, né? Então é difícil você correr atrás da bola numa situação dessa. Então, e é esse problema social que a gente enfrenta no Guarujá, né? O acúmulo de décadas e décadas, e hoje esse é o enfrentamento na área da assistência aí. Como você falou, né, o rico tudo pode, né? O Guarujá nasceu para favorecer o lazer de uma classe privilegiada, só que logicamente precisariam de serviçais, né? E da mesma forma que o boom imobiliário trouxe um sem número de trabalhadores braçais que acabaram, quando a obra acabou, muita gente ficou por aí sem ter o que fazer, né?
Eles A ficam... falta de planejamento que foi o crime do passado aí, né? Isso, falta de planejamento, porque a cidade não cresceu de forma planejada, estruturada, organizada, né? Certo. E eles vinham trabalhar e tinham que morar em algum lugar, Claro. né? Então, eles iam para as periferias, para os bairros mais carentes e ali instalar um barraquinho, construir o seu barraco, porque não tinha controle, nada disso, né? E aí a cidade foi crescendo, a população foi crescendo. A estatística, números assim confiáveis sobre a população de rua do Guarujá? Olha, o número a gente tem aproximadamente, porque é sazonal, né? Na temporada aumenta o número de população de rua, porque Aumenta tudo, né? é até lógico, porque se aquele classe média alta que vem curtir a praia, o pobre também vem, a população de rua também vem curtir uma praia. Então eles estão em São Paulo, falam, vou curtir uma praia. Aí eles vêm curtir uma praia, vêm passar um tempo aqui no Guarujá. Então veja, na temporada aumenta, no inverno diminui um pouco. Né? Então é meio sazonal, assim, conforme a estação do ano. Né? Certo. Mas há hoje uma estatística, uma Olha, estimativa de quantas? A estimativa dá em torno de 600, 700 pessoas, né? Morando na rua. Em situação de rua, por causa de droga, por causa basicamente por causa do crack, né? E morando na rua dá em torno de umas 600, 700 pessoas. O que o cidadão pode fazer, o cidadão de Guarujá pode fazer para ajudar o poder público nessa situação? Qual é o grau de participação que o cidadão pode ter nesse processo? Aqueles que se preocupam, evidentemente. Olha, aqueles que se preocupam, eles podem estar procurando os serviços que é ofertado pela população, para essa população, né? Entrar em contato com o CREAS, ou até com o CREAS POP, realmente, albergue municipal. E mas atuar o CREAS como voluntário? Não, e oferecer uma ajuda, porque a gente fez uma reunião com as entidades da igreja e tudo, com vários representantes de igreja, para a gente trabalhar em conjunto, para a gente atuar em conjunto, porque a gente percebe que o brasileiro tem um bom coração, né? É um povo solidário. Então, quando às vezes oferta, né? Vou dar uma moeda ali no semáforo, né? Para com o carro, ou dá uma moeda, precisando comprar uma coisa, você dá um real, dois, aí você oferece um prato de comida, né? Uma quentinha para eles. Então, a gente percebe isso, que até que esse perfil evangélico mesmo, perfil pessoal de igreja, né? Chega, para com o carro, abre o capô do carro, tira as marmitex e entrega para a população ali. Tudo bem. Mas se a gente fizesse um trabalho integrado, porque nós temos esse serviço para ofertar essa população, né? O CREAS POP já oferece o almoço, tomar um banho, trocar de roupa, tirada de documento, faz um trabalho para poder resgatar. Porque essa pessoa ainda não tem um vínculo, né? A gente não tem vínculo com eles ainda. Então, a gente precisa estabelecer um vínculo, trazer para o CREAS POP e oferecer os serviços. Se ele ascender dentro do CREAS POP, a gente transfere para o albergue, porque já tem uma proposta de trabalho mais ao longo prazo. Correto. Até essa pessoa se livrar das drogas, poder se qualificar para o mercado de trabalho, a gente oferece cursos, encaminha ele para o PAT, tira toda a documentação e tenta fortalecer os laços familiares que ele perdeu. Claro. Voltar a conversar com o pai, com a mãe, com os irmãos, ver quem pode estar parando ele naquele momento e a família percebendo que a pessoa mudou realmente, fez um tratamento sério, foi acompanhado pelo CAPS-AD, está sendo acompanhado pela Secretaria de Assistência, através do CREAS, o albergue municipal. Certo. Está sendo acompanhado pelo CREAS POP, e aí a gente oferece esse serviço, é uma forma de estruturar aquela pessoa que está desfacelada ali, vivendo na rua, que eu chamo de os homens invisíveis, né? São os homens e mulheres invisíveis, porque as pessoas passam, acabam nem notando, né? Só quando está incomodando realmente que as pessoas vêm e falam, é o disque população de rua. Você liga e... para o CREAS, aí pede, eu quero que tire, tem um morador aqui que eu quero que tire, está me incomodando. Né? E o nosso trabalho não é higienização, né? Não é um trabalho de limpeza, tirar, como se ele estivesse atrapalhando, mas é um trabalho social, porque a gente vê aquele indivíduo, né, como um cidadão, como um ser humano, que merece respeito, merece um atendimento digno, merece um apoio. Porque se ninguém dá apoio para essa população, eles vão permanecer da rua. Claro. Nosso trabalho é resgatar essas pessoas que estão na rua, fazer um trabalho realmente para
do tratamento de dependência química e o fortalecimento dessa pessoa para um dia a gente perceber, olha, tá vendo, olha, já foi morador de rua, hoje trabalha, tem a sua família, voltou para a família, está recuperado. Esse é o objetivo, né? Fazer um trabalho social. Você, ao longo desse período na diretoria, o período que você acompanha esse drama da população, você teve já esse tipo de retorno, conseguiu presenciar esse tipo de transformação, assim, de ter essa satisfação de olhar hoje um ex-morador de rua? Sim, vários. Então a gente pensa assim, né? Olha, é uma população que não tem mais jeito, né? Tem sim. Tem como fazer um tratamento de dependência química correto, sério, direitinho. Tem como fortalecer o indivíduo, dar o apoio, porque ele pode ficar no albergue que só torna uma casa dele, né? É um acolhimento ali realmente. Então a pessoa não tem casa, ela fica no albergue, ela tem toda a documentação, ela é oferecido curso para ela, fortalece essa pessoa no sentido de voltar os laços familiares e o mais importante, o acompanhamento. A gente põe num carro, tanto o CREAS-POP faz isso, como as que estão no albergue. Leva até o CAPS-AD para participar dos grupos de atendimento terapêutico lá, para tomar a medicação, para acompanhar realmente. Por quê? Porque se você deixa ele solto, indo, acaba desviando no meio do caminho, o primeiro boteco que encontra, vai beber, então a gente leva de carro, fortalece ele passa pelo grupo de atendimento terapêutico, tem avaliação por médico psiquiatra no CAPS-AD e depois retorna no carro nosso da abordagem, né, para o equipamento. Então é um trabalho que a gente sempre está ali, constantemente, incessantemente, trabalhando com essa população e resgatando. Tem muitos que saem da questão da droga, voltam para a família, constroem uma nova família, porque às vezes já perdeu o laço com aquela família a primeira que ele tinha, aí ele constrói os laços familiares com outras pessoas. Mas esse é um trabalho de formiguinha, é um trabalho lento, mas é um trabalho que dá resultado. Agora, como muitos leigos, né, muita pessoa leiga liga lá para a ouvidoria, ou faz a denúncia na ouvidoria dizendo, olha, eu quero que limpe aqui, tem um morador de rua que está aqui no centro do Guarujá e está incomodando. Né? E a proposta nossa é trabalhar com esse ser humano, mas numa abordagem social humanizada. É estabelecer vínculo, é sentar para conversar com ele e falar assim, a gente está aqui para te apoiar. Se tu precisar de atendimento, tratamento médico, vai ter. Se tu vai precisar de apoio, tu vai ter. Ou seja, às vezes a pessoa só precisa de um apoio para ele se erguer novamente e sair daquela condição de rua. E esse é o nosso trabalho, né? É um trabalho de fortalecimento dessa pessoa para que ele consiga ter a dignidade que ele tinha antes, que hoje ele perdeu estando na rua. Porque eles perdem toda a noção de crítica, de dignidade, perde tudo, né? Tá na rua, se torna aquele homem invisível. As pessoas passam, está deitado ali, as pessoas passam, fingem que não vê, né? Porque todo mundo acha, isso não é problema meu. É verdade. Né? E aí esse serviço de abordagem social, que a gente tem uma equipe que é dividida, tem uma equipe durante o dia e a equipe à noite. Então essa equipe vai, aborda, sensibiliza, aproxima, estabelece vínculo. Não é um trabalho de chegar aqui, entra aí num carro e vamos levar, porque tu tem que sair daqui, porque tu está deixando a cidade feia, você está dormindo aqui, você está fazendo a sua necessidade aqui. Não, a gente faz um trabalho de se aproximação, conversar incessantemente, convidar para ir para o serviço, tem um CREAS, lá você pode tomar um banho no CREAS-POP, você pode se higienizar, fazer a barba, né? Comer uma comida quentinha, gostosa, ter um atendimento mais digno, né? Um tratamento de saúde, e a gente vai ofertando. Água mole em pedra dura, tanto bate até que for. A gente vai ali incessantemente. Não pode ter nojo, né? Tem que chegar lá e sentar. Às vezes está fedendo, tá. Às vezes está sujo, tá. Né? Mas a gente tem que estar junto com essa população. Porque é isso que estabelece o vínculo. Uma vez estabelecido o vínculo e ele ganhou a confiança da gente, aí ele vai para o CREAS-POP, aí ele vai para o albergue, aí você vê uma pessoa modificada. Teve casos que a gente mandou para a Bahia, para o Nordeste, para Pernambuco, pessoas que estavam longe da família há mais de 15, 20 anos. Mandou como? Mandou recambiando. A gente recambia. E aí a passagem é por conta da prefeitura? É por conta da Secretaria de Assistência Social, que a gente se achou a família e a pessoa tem o desejo de voltar para os familiares, a gente providencia a passagem e leva até a rodoviária,
com tudo direitinho, providencia a mala, com as roupas, com tudo. Nesse trabalho de abordagem que a Secretaria faz, que a diretoria também participa, é feito essas pessoas que são abordadas são catalogadas de alguma maneira, assim, para se acompanhar se é a mesma pessoa que está sempre no mesmo local? Isso, ou se, nesse caso do recambiado, se ele acabou regressando? Tem todo um controle. Tem todo esse controle. É porque é feito um cadastro, né? Nós fazemos um cadastro de todas as pessoas que estão na rua. Entendi. Então, esse cadastro, a gente sempre vai alimentando o cadastro e os prontuários de atendimento, tanto no CREASPOB como no ALBERG. Então, essas pessoas a gente sabe, né, vai levantando. Tem muitos que são resistentes, não querem falar de onde vem, a situação, o problema que chegou à rua, a situação que levou ela à situação de rua. Né? Mas a gente sabe que a maioria das vezes, 80%, 90% é crack. Hoje é crack. O crack é uma droga poderosa mesmo. Dá para chegar nesse número tão alto assim? De 80%, 90%? E jovens, hein? Pessoas em torno de 20 a 30 anos, numa situação de rua que... Daqueles 600 que nós falamos antes, dá para dizer que 90%, chega até 80%, 90% é tá na rua, é droga. Às vezes são múltiplas drogas, né? Não é só crack. Certo. Às vezes é álcool, é maconha, é cocaína, é tudo misturado, as múltiplas drogas. Mas a maioria das vezes é crack, que é a droga mais barata, né? Infelizmente essa... Tem um nome até bonito, né? Nome para quem gosta de futebol, né? O craque do futebol, né? Infelizmente essa chaga aí, né, que surgiu na humanidade, né, Edmilson? E uma população, né, que é um ser humano que perdeu todas as referências, perdeu tudo aquilo que ele tem de mais digno, né, que é a honra, a moral, ele perde tudo. Porque ele vira um flagelo na rua, né? Então, são os homens invisíveis realmente, são pessoas que as pessoas procuram evitar, né? Se está ali, eu mudo o meu caminho para não passar, que eu sei que ele vai pedir alguma coisa, sabe? E é um ser humano que tem o direito, né? Claro. A gente tem a Secretaria de Direitos Humanos, a nível federal, que trabalha com essa questão da população de rua também, porque são indivíduos que têm direitos, né? Ele tem direitos. Ele é um cidadão, ele é um cidadão brasileiro, ele precisa de apoio. A gente, se criticar, todo mundo critica. Agora, o apoiar, o estar junto, trabalhar, fazer um trabalho com essa população e ver ele saindo, muitos não saem, né? A gente percebe que muitos, infelizmente, vão morrer ali, né? Porque a droga mata realmente. Mas a gente vê uma parcela saindo, uma parcela se curando, uma parcela mudando de vida. Isso já estimula o trabalho, a continuação do trabalho? Estimula, é gratificante você ver uma pessoa ali. Já pegamos um senhor que ele estava com 40 e poucos quilos, né? Magro, debilitado, crack pesado, todo problema de TB, e foi feito um trabalho em cima dele, tanto, né, pela Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência, curou da TB, fez o tratamento da tuberculose, fez o tratamento de dependência química, saiu, se limpou, né, e hoje ele volta até, né, a gente encontra ele trabalhando, ele agradece sempre, pô, eu estive aí, vocês me ajudou e sair dessa situação. Então, como ele, né, eu não cito o nome, né, mas como ele, mas outras pessoas também, a gente percebe saindo dessa situação. Então, tem como recuperar, tirar. Tem luz no fim do túnel? Tem luz. Bom, o programa Assunto Cidade faz um pequeno intervalo, voltamos já com o Edmilson aqui para o segundo bloco, para falar mais um pouco desta população invisível para muitas pessoas, mas não para as pessoas abnegadas aí que encontram tempo ou que têm atividade profissional voltada a diminuir essa desigualdade. Voltamos rapidinho, o intervalo é rapidinho. Quando a gente pensa em plano de saúde, pensa primeiro em Unimed Guarujá. Não é só porque a Unimed é a maior cooperativa de serviços médicos do mundo, com a maior rede de hospitais, clínicas conveniadas, os melhores médicos e atendimento de urgência e emergência 24 horas em todo o Brasil. A Unimed Guarujá é a mais lembrada porque não esquece de você. Atendimento domiciliar, programas de saúde preventiva e agora com um novo plano onde quem
Quem usa menos, gasta menos. Unimed Guarujá, lado a lado com você, sempre. Bem, amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje com a honra de receber aqui o Edmilson da Silva Correia, ele que é diretor de Proteção Social Especial, um órgão ligado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social. O Edmilson que no primeiro bloco abordou com bastante propriedade aqui a questão que vem incomodando, mais incomodando do que mobilizando praticamente a população do município de Guarujá, que é a questão dos moradores de rua. Números alarmantes. O Edmilson, por exemplo, estima que haja hoje na cidade, que é um período de baixa, de baixa frequência de pessoas, tanto de turistas quanto de moradores de rua, estima em torno de 600 pessoas morando nas ruas. A Secretaria Municipal vem tentando fazer a sua parte e, logicamente, esse é um problema que não se resolve com decisões de cima para baixo. É um problema que precisa ser resolvido com a participação da comunidade. Edmilson, aquela pessoa assim, que para no semáforo, para o seu carro no semáforo e vê aquilo, vem vir novamente aquele mesmo sujeito de ontem, de anteontem, da semana passada. Muitas vezes a pessoa se fala assim, poxa, mas esse sujeito tem saúde, poderia estar trabalhando e tal. Como é que esse munícipe pode participar? Tem algum telefone, algum serviço? A secretaria atende essa necessidade assim, da população, nesse caso, do cidadão que está incomodado e quer participar, quer de alguma maneira ajudar e avisar a secretaria sobre o problema? Tem dois canais, né? Sim. Pode ser direto com o serviço realmente, né? Que seria o CREASPOP, né? E o albergue municipal. O CREASPOP, né? A diferença entre... Por que POP? Porque é POP, porque é CREAS, né? O Centro de Referência Especializado de Assistência Social, POP para população de rua. População de rua. População de rua, tá? E o telefone do CREASPOP é 3384-2756. Certo, estamos colocando na tela também, para facilitar aí o E aí funciona das 8 às 17 horas e não fecha para almoço, direto ali. Durante esse horário é o telefone que a pessoa pode contactar a prefeitura para estar passando uma situação. Isso. E a pessoa também pode entrar pelo canal da ouvidoria, né? Da prefeitura. Você pode entrar tanto pela internet ou ligando para a ouvidoria, né? E fazer também a sua denúncia, a sua queixa, né? Elogios também pode fazer, tá? A respeito dos serviços e falando dessa situação, tá? Tem o telefone do albergue municipal, 3387-6016. O albergue funciona o dia inteiro? O albergue funciona 24 horas, aí sábado, domingo, né, à noite, dá um suporte, né, quando a gente aborda socialmente, né, a abordagem social vai abordar essa população. Certo. Como o CREAS está fechado, a gente acaba levando para o albergue municipal, né, para fazer esse trabalho. E tem o CREAS também, que não é POP. E o CREAS, que não é o POP, que é o centro de referência, mas não é para a população de rua, né? Certo. Que fica na rua Washington, no 700. O telefone lá é 3355-7918. Certo. É um trabalho que a gente faz com a população, com um outro segmento, né? Que é criança, adolescente, mulheres vitimizadas, PAEF, né? Que é o trabalho com as famílias, né? De violação de direito. É o programa que a gente tem, né? Medidas socioeducativas. Certo. É esse trabalho que é desenvolvido dentro do CREAS. E abordagem social, claro. Né? Criança e adolescente. Claro. Você falou em criança e adolescente e veio uma coisa na cabeça, aquelas crianças também com malabares, né? Aquilo também é outro problema também crônico, né? Também, isso. Ó, nós dividimos a equipe em duas, né? A equipe de abordagem social tem a equipe que está referenciada no CREAS-POP, que atende população adulta. E o CREAS, que é uma outra equipe de abordagem que trabalha só com criança e adolescente, que faz o malabar. É sempre aquele trabalho de sensibilização, aproximar da criança, do adolescente que está ali fazendo malabares. Ou pedindo um trocado, ou tomando conta de carro. É esse trabalho de abordar, conversar, saber onde mora, quem são a família, referenciar essa família lá no CREAS, fazer uma visita domiciliar até a família para entender a situação que provoca que essa criança vai até o semáforo, o centro do Guarujá, pedir ou mendigar ou fazer o próprio malabares ali, para um trabalho de fortalecimento dessa família, né, de
trabalhar com essa família para que essa criança volte a estudar, que a maioria não estão estudando, que tem um programa de transferência de renda quando Bolsa Família ou Renda Cidadã, a gente incluía essas pessoas, né, essas famílias nesses programas para dar um suporte melhor e fazer um trabalho com a família para no sentido dessa criança não voltar para a rua, né, porque a criança tem que estar estudando, tem que estar brincando, tem que estar... Né? É isso que eu ia te perguntar. A legislação permite que você, de alguma maneira, responsabilize o pai ou a mãe dessa criança que acaba tá fora da escola, está fora do ambiente onde ela deveria estar e está numa situação, muitas vezes, perigosíssima ali, atravessando no meio de carro. A legislação permite que esse pai e a mãe ou a mãe seja responsabilizado? Ou eu te pergunto ou vou mais além, ou isso não adiantaria nada? Olha, depende da tese, né? Tem pessoas que defendem uma tese de que tem que responsabilizar. Tem outros que já depende da tese de que a família é tão vulnerável que responsabilizar uma família vulnerável não tem como, né? Então, veja, a situação é crítica, porque a proposta não é responsabilizar, mas sim fazer um trabalho com aquela família para que aquela família perceba que essa situação não pode continuar. Certo. Ou seja, o jovem, a criança e o adolescente, ele precisa ter um amparo da família. E o nosso papel, o nosso trabalho é fortalecimento da família. Não fortalecer só o indivíduo, não fortalecer só a criança ou o adolescente, mas fortalecer a família para que a família tenha condições para manter aquela família de todas as necessidades que ela puder ter, para a criança não precisar ir para a rua. Correto. Wilson, eu diria que você enumerasse mais outras atividades desenvolvidas pela Secretaria de Assistência Social, Desenvolvimento e Assistência Social, no tocante não somente à população de rua, como outras atividades desenvolvidas pela Secretaria para a diminuição dessas nossas desigualdades. Dentro da Diretoria de Proteção Especial, né, falar da Proteção Especial, nós temos o próprio CREAS, que trabalha com o PAEF, com medida socioeducativa e abordagem social. Né? Nós temos também o CREAS Pop, que trabalha com a população adulta, que a gente falou bastante sobre a população de rua. Nós temos o albergue municipal, né, que também trabalha com esse segmento, né? Nós temos a Casa da Mulher Vitimizada, né, e a Mulher Vitimizada, que é também atendida pelo CREAS. Certo. Nós temos o Acolhimento 1 e o Acolhimento 2, que são as casas... O Acolhimento 1 é de 0 a 12 anos. Certo. E o Acolhimento 2 é de 12 a 18. Correto. É uma casa de transição, porque essa criança não está abrigada, né, não é um abrigo, né? Porque só vai para o abrigo quando o juiz da vara e da infância tira o poder dos pais, aí abriga a criança, né? O acolhimento é algo transitório, porque ainda não tirou dos pais, mas ainda está fazendo todo um levantamento social para saber se podemos fortalecer a família e resolver a situação de negligência, abuso, maus tratos, que levou a situação da criança a ser recolhida da família, que é um trabalho feito pelo Conselho Tutelar, né? O Conselho Tutelar pega, notifica o promotor, notifica a juíza e encaminha para o acolhimento até ver a providência do que se é feito com a criança e com a família da situação. Então, é o Acolhimento 1 e o Acolhimento 2 que trabalha com isso. Certo. E o abrigo feminino, né? Nós temos um abrigo que é feminino do município mesmo, né? Onde a gente trabalha já a questão que o juiz tirou da família e vai para o abrigo. E os outros abrigos, né? Que o abrigo masculino é feito pela Casa do Menor, tem a Alma, que é só para crianças, né? O bebezinho, tem o Lamanaim, que são os terceirizados, né? Que trabalham também em parceria subvencionada pela prefeitura, né? Recebe subvenção. O que leva uma criança você falou de 0 a 12 anos, né? No Centro de Acolhimento 1, 0 a 12 acolhimento anos. 1, acolhimento 1. Não vamos dizer de 0, né? Mas o que leva uma criança de tão pouca idade assim para um ambiente? O que causou o esfacelamento dessa família, no caso? Assim? Olha, são vários fatores, né, que desestruturam a família, né? Mas nós temos sempre, recorre à situação do crack, né? Nós temos muitas mulheres dando uma luz. Tem a questão da vulnerabilidade, mas a questão do crack é gritante, né? Às vezes a mulher vai ter a criança e nem fez pré-natal nenhum,
se identifica que é usuária de crack, que engravidou, e lá do hospital mesmo já notifica a juíza, o promotor, e já abriga a criança, porque ela não vai ter condições de criar a criança pela dependência química e tudo. Né? Esse é mais ou menos a média. A média tem isso mesmo. Mas o crack acaba levando ao abrigamento de bebês e de crianças muito pequenas, né? Porque então, não só o crack, mas a droga em geral, todos os outros tipos de droga, né? E a desestruturação familiar, né? Às vezes é negligência, é abuso, é maus tratos, são estupros, são coisas graves também, né? Que acaba tirando a criança da família por uma situação dessa. Claro. Edmilson, a legislação, a sociedade também criou algumas regras, né, de colaboração. Né? Ao invés de dar uma moeda num semáforo, existem fórmulas de se contribuir até financeiramente, né, tem uma redução de imposto de renda, né, que as pessoas podem doar para as entidades também, né? E existem fórmulas de você, ao invés de dar uma esmola, ajudar oficialmente mesmo a diminuição desse grave problema social, né? Esse trabalho de que a pessoa pode acabar fazendo através de doação seria através pelo CMDCA, né? O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Que aí são definidas. Você faz o abatimento do imposto de renda e faz a doação, né, via o imposto de renda, que vai trabalhar com políticas e com projetos voltados para criança e adolescente que estão nessa situação de vulnerabilidade, né? Mas a população ela pode estar ajudando também no sentido de se envolver e participar e trabalhar com essa demanda também. Você é assistente social por formação e também professor de filosofia, né? Professor de filosofia. Na prefeitura você está já há um tempo, você estava me falando que está desde o ano 2000, né? Mas não é uma coisa que você está se preocupando só depois que você foi para a prefeitura, já é uma coisa que se observa há muito tempo, né? Queria te perguntar assim, como é que você vê esse crescimento? Está crescendo de forma muito desigual, e aí não vai aqui crítica à administração alguma, até porque o problema social ele é inerente aí ao município A, ao município B. Mas como é que você vê assim, está crescendo demais, está crescendo isso, ou está sendo controlado, a sociedade está conseguindo controlar essas desigualdades sociais e a questão do morador de rua? Olha, acho que o Brasil ele melhorou bastante, né, na questão da transferência de renda, né, através do CAD único, né, o cadastro único do governo federal, que a gente chama de Bolsa Família, né, o programa Bolsa Família. Muita gente pode até ser contra, mas que está tirando daquela miséria extrema, né? Tirou sim, é o maior programa de transferência de renda do mundo, hoje Bolsa Família, é exemplo até para outros países, né? Claro. Então, foi uma forma que o governo brasileiro, né, criou de uma forma de diminuir a desigualdade. Não vai acabar, né? São famílias muito vulneráveis, né? Eu me lembro que eu fui em 82 para o Nordeste, né, para o Pernambuco, que meus familiares são de lá, e era a festa de São João, e tinha um processo eleitoral, e o pessoal chegava com um caminhão lotado de cesta básica e dava para cada família, né? Olha, foi o coronel fulano de tal que está dando essa cesta, né? A família necessitada, seca no Nordeste, precisando, e aí vinha para o caminhão e distribuía e já dizendo aquele voto de cabeça, né? Mas é o coronel fulano de tal que está dando, né? E o programa de Bolsa Família acabou com tudo isso, né? Porque você dá o dinheiro direto para a população ali, pela situação de vulnerabilidade que passa, né? E isso, para a gente que mora no sul, no sudeste do país, numa cidade grande como Guarujá, que é médio, né, uma cidade de médio porte para grande, e você falar para uma família que 100, 120, 180, 200 reais é pouco, pode ser pouco, né, mas faz uma diferença monstruosa. Na hora da necessidade, da precisão. Dá para comprar um gás, ajudar na compra de um alimento, o outro que a família precisa. E isso foi um dos fatores que tirou da extrema miséria mesmo. Você, particularmente, vê o país combatendo com precisão isso? Com precisão, né? A gente nós temos hoje um cadastro de 32 mil pessoas, né, no Bolsa Família, né? E 16 mil famílias no Guarujá, incluída nesse programa. E ajuda bastante, né? Claro. Acaba sendo uma fonte de renda para a família que está vulnerável ali de tudo. Tá certo.
Edmilson, além das atividades pertinentes aí como diretor de Proteção Social Especial, como eu falei, esse órgão ligado à Secretaria de Desenvolvimento e Ação Social, você também, como eu falei, é professor de filosofia e mantém outras atividades aí. Antes de terminar o programa, eu queria que vocês falassem para o telespectador sobre essas atividades, principalmente da Oficina do Pensar. O que vem a ser isso? A Oficina do Pensar é um projeto que eu venho desenvolvendo desde 2005, né? São frutos de aula que eu venho desenvolvendo e ficou mais dinâmica porque eu saí dentro da sala de aula e comecei a dar palestras nas escolas, falando sobre o despertar da consciência, né? Trabalhar com os jovens, trabalhar com os adolescentes, né? Trabalhando a massa crítica, o pensamento reflexivo, trabalhando valores, né? Porque a sociedade hoje tem uma carência de valores, né? Os princípios que regem uma sociedade, que regem uma família, estão se perdendo ao longo do tempo, né? Então, o respeito, a honradez, né? O respeito ao pai, à mãe, aquele princípio básico, né? De bença pai, bença mãe, dá licença, por favor, obrigado, desculpa. Isso foi se perdendo, né? As famílias hoje também, né? Estão perdendo essa coisa que é tradição. Então, a Oficina do Pensar é trabalhar a massa crítica, né? E com palestras? Com palestra, com vídeos, com textos, com reflexões filosóficas, trazendo à tona os filósofos que trabalham as questões de valores, né? Para o jovem ali que está numa fase de transição, que ele também não é criança, né? Ele já passou da fase de criança, mas ele não é um adulto formado ainda, né? Ele ainda está no amadurecimento da ideia dele. Então, a Oficina do Pensar é trabalhar essa massa crítica mesmo, fazer ele pensar, analisar, refletir, questionar sobre o dia a dia dele, mas com a linguagem própria para o jovem, falando a língua do jovem, se comunicando como ele, usando as músicas que eles gostam de ouvir, o rap, o funk, né? Trabalhando com essa reflexão com eles, para eles perceberem que um outro mundo é possível, um outro olhar, né? Não ficar só dentro da esfera da sua realidade, né? Mas ele pode vislumbrar uma outra possibilidade, né? Essas atividades acontecem em escolas, ou tem uma sede? Como que é o espaço físico que você utiliza? Olha, na verdade, a gente acaba utilizando o próprio espaço da escola, porque a escola acaba fazendo o convite, a gente monta a palestra lá, é mínimo, né? Projetor, datashow, notebook, né? Equipamento de som, e a gente já leva tudo pronto, né? As letras, as músicas, os vídeos que a gente vai trabalhar com ele para despertar a consciência crítica. E aí a própria escola se mobiliza também junto com a gente põe todo mundo numa área aberta, né? Claro. E ali trabalha com eles essa questão de reflexão. E qual o tipo de resultado e resposta que você tem tido com a Oficina do Pensar? Olha, a Oficina do Pensar acaba se tornando, na verdade, né, uma forma da gente passar uma mensagem, né? De reflexão realmente, porque as pessoas têm que parar para refletir, para analisar, até para questionar o seu dia a dia, as evidências do seu cotidiano. Nós temos uma geração, né? Uma geração pós-ditadura militar, que é uma geração muito alienada, né? Uma geração voltada muito para o consumo, ao ter, ao querer, né? E o ser, né? Essa questão de analisar, refletir, questionar a sua própria vida, eles não têm muito isso, né? Então, o jovem perdeu esses valores de reflexão. Então, trabalhar com esse jovem no sentido de que ele começa a perceber que é importante ele estudar, é importante fazer uma faculdade, é importante ele se qualificar para o mercado de trabalho, para ele ter princípios básicos, valores que são fundamentais para a vida em sociedade, né? Respeitar o outro, né? Não fazer a coisa errada, não se envolver com droga, não se envolver com coisas erradas. É isso que é importante, você trabalhar com o jovem para ele começar a perceber que não é só a droga, né? Não é só a droga. Porque se você for ver mesmo, os racionais falam assim, a cada esquina 100, 200 metros, né? Nem sempre é bom de ser esperto. Então sempre tem uma biqueira, sempre tem uma situação de conflito, sempre tem uma situação de desigualdade, mas o jovem ele pode superar isso a partir do momento que ele toma consciência, que ele percebe a sua realidade e ele acaba sendo um instrumento de mudança da sua própria vida. Ele vai exercer o seu protagonismo, né?
o jovem exercendo o protagonista, sendo protagonista da sua própria vida, ele tem condições de votar melhor, de escolher melhor, decidir melhor a sua própria vida. Agora, aquele jovem alienado na esfera produtiva, que está ali e não procura fazer nada, né, e não tem senso crítico. Cujo objetivo é um tênis, um celular novo. Sabe, vira uma sociedade que eles não vão para a rua, né? Eu achei tão interessante hoje ver o jovem gritando, né? Vem para a rua, vem, né? Contra o aumento, né? Não foi a questão só de 20 centavos, né? Mas foi uma situação de despertar, de despertar. Mas tem muita gente adormecida ainda, né? Tem um movimento que chamou, eles foram para a rua, mas muitos estão ali e não sabem nem porque, nem sabem por que estão protestando. Tem muito protestando, muita pessoa fazendo protesto, ou criticando e querendo mais políticas públicas, mas tem outros que estão ali alienados completamente. Então a oficina veio no sentido de despertar essa consciência crítica, né? Claro. Não pode ser alienado completamente, né? Tem que começar a ter massa crítica, compreender a realidade e para ser um cidadão de bem, um cidadão com responsabilidade lá na frente. É a responsabilidade social, né? Na época da ditadura, essa oficina do pensar e esse programa aqui não existiriam de jeito maneira. Com certeza não, né? Falar disso era crime contra a segurança nacional, né? Infelizmente, nós passamos por uma situação de ditadura militar, 20 anos. E que ainda se reflete, né? Esse que é o problema, né? Que ainda se reflete nessa falta de cultura, nesse aculturamento, vamos dizer assim, da população, né? A população acaba não tendo essa educação crítica e reflexiva. Essa visão crítica, né? Da coisa. Por isso que a filosofia foi tirada do currículo, né? Quando os militares entrou num dos atos da AI-5 lá, tirou a filosofia também. Vamos tirar porque para que o povo pensar, para que analisar, para que refletir. Então, só agora, recentemente, da década de 90, né, que a filosofia voltou aí para os currículos nas escolas. Tá certo. Edmilson, só tenho a te agradecer pela entrevista, pelo esclarecimento de todas essas atividades, deixar para o telespectador os telefones que foram passados aí. O Mário, antes da gente terminar, pode colocar mais um pouquinho o Mário Vetturazzi, nosso auxiliar técnico aqui. Agradecer também a Marina Cavalcante pela produção do programa Assunto Cidade e te agradecer, Edmilson, por todo esse esclarecimento aqui, e deixando o espaço aberto do programa Assunto Cidade, assim que você achar pertinente a divulgação de alguma coisa nesse sentido, ou qualquer outra atividade da Secretaria de Ação Social, a diretoria que você está à frente, pode ter certeza que encontrará aqui no programa Assunto Cidade sempre uma parceria aberta para você. Obrigado, Valdir, foi um prazer. Tá certo. Obrigado a você pela audiência, voltamos amanhã com um novo Assunto Cidade. Uma boa noite a todos.